A gente está aqui de volta com o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, com uma notícia que é uma boa notícia, mas também é uma notícia que surpreende porque ela tem desdobramentos. Aquela área ocupada há tantas décadas por usuários de drogas no centro de São Paulo, chamada Cracolândia, ultimamente estava num local chamado Rua dos Protestantes, está vazia, está absolutamente vazia. O que aconteceu? Para onde foram essas pessoas? O que é que acontece a partir de agora? É o que os moradores da área, aliviados, se perguntam, e todas as pessoas que acompanham esse assunto também. É por isso que a gente convida para conversar conosco agora ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, o governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramon. Governador, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. De fato, esse não é um trabalho que aconteceu da noite para o dia, Thaís. Desde o dia 2 de janeiro de 2023, quando o governador Tarcísio me nomeou o coordenador das ações sobre a Cracolândia, nós integramos a saúde, o social, a segurança pública, não só dentro do governo do estado, mas também com a prefeitura da cidade de São Paulo, além de entidades, igrejas católicas e evangélicas, um trabalho conjunto. Em março, o governador Tarcísio anunciou, então, o nosso plano de trabalho, março de 2023, há mais de 2 anos. E tudo aquilo que a gente havia planejado para atuar naquela região, conhecida como Cracolândia, e que nós chamamos de cena aberta de uso, foi sendo executado ao longo dos meses. A gente chama de cena aberta de uso porque a gente não gosta de associar a Cracolândia a um parque de diversões, como se fosse uma Disneylândia. Ali as pessoas precisavam do apoio do governo do estado, da prefeitura, são pessoas em situação de vulnerabilidade que precisavam da atuação. Agora, muitas pessoas têm perguntado onde estão aqueles usuários, e eu aqui já, na Band, na sua audiência do Jornal da Gente, já vou dizer, onde estão 1.200 usuários neste exato momento. Eles estão nos nossos hospitais especializados, hoje, agora, recebendo o tratamento de desintoxicação, nas nossas comunidades terapêuticas e nas nossas casas terapêuticas. Neste momento, nós temos 1.200 usuários da Cracolândia em tratamento. Já tratamos 22.000 pessoas com essas internações e acolhimentos em comunidades terapêuticas. Nós multiplicamos por 5 o número de vagas, o governador Tarcísio deu esta autorização para que as vagas fossem ampliadas não só em hospitais especializados, mas também nas comunidades. Criamos 40 casas terapêuticas, um trabalho da saúde, da assistência social, e aqui dou mais um dado importantíssimo para o Cláudio, para a Thaís e vocês que estão nos acompanhando. Nós temos, neste exato momento também, 980 usuários que passaram pela jornada de cuidados do nosso hub, dos nossos hospitais e comunidades terapêuticas, e estão no POT, que é o Programa Operação Trabalho da Prefeitura da cidade de São Paulo. Eles recebem R$ 900 por mês e ajudam principalmente na zeladoria da cidade. Então, esse trabalho levou à diminuição ao longo dos 2 anos e 3 meses. Nós tínhamos no início da gestão do governador Tarcísio por volta de 2.000 usuários na cena aberta, e um trabalho, claro, da segurança pública, que é importantíssimo também nesta integração. Governador. Agora, o Cláudio... Sim, Cláudio. Governador, enfim, as pessoas reconhecem mesmo esse trabalho que vem sendo feito, 1.200 pessoas sob tratamento é um avanço extraordinário, mas há uma grande preocupação dos que trabalham e vivem no centro de São Paulo com a dispersão da Cracolândia. Quer dizer, a atuação do governo naquela área, não é, fez com que, enfim, grande parte dos viciados em drogas simplesmente se dispersassem e estão formando pequenas Cracolândias ali na região do centro. Como enfrentar essa situação? Cláudio, primeiro porque é uma informação incorreta, né? Todos os nossos trabalhos, aliás, os 22.000 internados, todo o trabalho, esses 1.200 que estão, são trabalhos com dados científicos. Essa informação não é correta, a gente acompanha todos os moradores em situação de rua, que nada tem a ver com aquela situação da Cracolândia. Primeiro vamos tentar diferenciar o que era a Cracolândia e o que é concentração de moradores em situação de rua. A Cracolândia era um local onde nós tínhamos o comércio de drogas a céu aberto e uma grande concentração de usuários. Nós chegamos a ter 4.000 usuários. É claro
quando você tem 4 mil usuários, o crime organizado tem muito mais interesse naquele ponto. Nós fomos diminuindo ao longo de 2 anos e 3 meses. No último mês, nós tínhamos 60 a 80 pessoas na cena aberta de uso, conhecida como Cracolândia. Então, a diminuição muito expressiva. Esse espalhamento, e aí são vários pontos de vista. Primeiro, nós temos concentração de moradores em situação de rua que utilizam do álcool, alguns até do crack, em vários pontos da cidade de São Paulo, que são conhecidos há muitos e muitos anos. Eu vou dizer alguns aqui, na Roberto Marinho, no CEAGESP. Eu vi imagens agora, depois da nossa atuação, ou melhor, desses últimos dias que a gente tem a cena aberta vazia lá na Rua dos Protestantes, a Cracolândia vazia, imagens, por exemplo, da Praça Marechal Deodoro, que não tem absolutamente nada a ver com a cena aberta de uso. Ali a gente tinha no Minhocão, que é ao lado da Praça Marechal Deodoro, concentração de moradores em situação de rua. Uma ação do vice-prefeito, que transformou uma parte em estacionamento, e parte daqueles usuários acabaram indo, na verdade, daqueles moradores em situação de rua, acabaram indo para a Praça Marechal Deodoro. Tem até imagens deles andando ali. Então, na verdade, isso não tem nada a ver com o trabalho. As cenas, ou melhor, as concentrações de moradores em situação de rua já existiam na cidade de São Paulo antes desse trabalho na Cracolândia, e elas, infelizmente, ainda permanecem. Nessas áreas da situação de moradores em situação de rua, nós podemos fazer um trabalho conjunto também com a Prefeitura e o governo do Estado, mas é um trabalho essencialmente social. Aonde existir distribuição e comercialização de drogas a céu aberto, como existia na Cracolândia, nós vamos atuar imediatamente. E esse trabalho na segurança pública, Cláudio, eu vou ser bastante breve também para esclarecer, é um trabalho que nós já prendemos 1.000 traficantes só lá na Cracolândia. Prendemos 1.000 através das imagens de câmera, do trabalho de inteligência da Polícia Civil. Foram 50 operações da polícia. A gente qualificou também todos os usuários, separando o usuário do traficante. Tivemos o GAECO, que fez uma atuação conjunta, fechando pensões, nós fechamos os ferro-velhos, foram mais de 10 ferro-velhos, é o ecossistema do crime. Então aí, o que nós tínhamos, e eu lembro muito bem, lá em janeiro de 2023, a declaração que eu dei ao lado do governador Tarcísio, que o centro era terra de ninguém, que nós não tínhamos a presença do Estado. Nós passamos a ter a presença efetiva do Estado, com segurança pública, com saúde e com o social. Quando eu falo Estado, eu estou falando da Prefeitura e do governo do Estado de São Paulo. É isso que mudou a realidade da região central, que teve queda de 50% nos roubos, queda de 40% nos furtos. Eu lembro que foi notícia quando nós colocamos uma grade ali na cena aberta de uso, na Cracolândia, houve noticiários a respeito disso, e a gente dizendo, a grade vai vir não só para demonstrar a presença, mas para garantir o serviço de saúde. Depois teve a discussão do muro, mais uma vez, onde isso acabou sendo notícia. Agora, para nós o trabalho não acabou, né? A gente ontem, no hub de cuidado com crack e outras drogas, onde nós já encaminhamos para internação 22 mil usuários. Vale lembrar, em 2022, a cidade de São Paulo encaminhou para internação 200 pessoas. Nós, em 2 anos, encaminhamos 22 mil usuários, essencialmente ali da Cracolândia, para fazer os seus cuidados. Neste momento, são 1.200. Mas voltando à segurança pública, as câmeras do Smart Sampa conectados com Muralha Paulista, tudo isso, essa junção de ações do governo do Estado, da Prefeitura, Ministério Público, igrejas, entidades, Igreja Católica, Igreja Evangélica, trabalhando em conjunto naquele setor que dá apoio para esses usuários de droga. Então, esse trabalho conjunto, ao longo de 2 anos e 3 meses, nos levou à imagem que nós temos hoje. Ontem, no Hub, 68 usuários buscaram tratamento da região central. Então, o trabalho continua. Para nós não mudou absolutamente nada. A gente, mesmo sabendo que para os moradores da região central, para quem busca o centro para fazer compras, para turismo, a situação é muito diferente do que aquela que a gente encontrou há 2 anos atrás. Além, é claro, da ação do poder público, também, aparentemente, o tráfico perdeu interesse pela atuação nessa área. Queria que o senhor falasse a respeito da atuação que existe hoje na favela do Moinho, que é uma comunidade no centro de São Paulo, que passa por um momento agora de desocupação por parte do poder público, com o fim, pelo menos nesse momento, da ocupação na Cracolândia. E como estão agora as negociações com o governo federal para que esse terreno, que é ocupado hoje parcialmente pela favela, possa ter algum outro tipo de uso?
Thaís, você tem toda a razão na questão da segurança pública. Este trabalho na favela do Moinho também contribuiu para que a gente tivesse a diminuição da chegada de drogas no local. E nós estamos agora, neste momento, o nosso secretário Marcelo Branco está reunido com o ministro Jader, buscando um entendimento em relação a apoio e auxílio, até financeiro também, do governo federal, que sempre será bem-vindo, e para que a gente continue as demolições e as transferências da família. Ali por volta, eu vou dar números redondos, por volta de 900 famílias, 800 já assinaram voluntariamente a sua mudança, seja para o auxílio aluguel hoje e depois para as nossas unidades habitacionais na região central e também em outras regiões da cidade de São Paulo e até do estado de São Paulo. Teve gente que optou por morar em outra cidade, perto da família, e tudo feito voluntariamente com as propostas oferecidas pelo governo do estado. O governo federal é o proprietário da área, né? A área pertence à SPU, mas o trabalho que nós estamos fazendo não tem nada a ver com a titularidade da área. Ele diz respeito às pessoas, a oferecer àquelas pessoas dignidade em novas moradias, claro, a combater o crime organizado, e também o nosso trabalho diz respeito a demolir aquelas unidades habitacionais que foram construídas de forma irregular, desrespeitando o Código de Obras do município, que nada tem a ver com a propriedade. Depois, se o governo federal optar por não ceder esse espaço para o governo do estado, que nós lamentamos, já que o projeto prevê um parque que seria muito bem-vindo na região central e também uma nova estação ferroviária, é um assunto que a gente deixa para um segundo momento. Mas eu tenho certeza que desta reunião, eu estou aqui dando a entrevista e o Marcelo Branco está reunido com o ministro, tenho certeza que a gente pode chegar num entendimento e auxiliar ainda mais aquelas pessoas que precisam do apoio do governo para poder viver novas vidas, para que tenham novas gerações podendo viver longe daquele ambiente insalubre, perigoso e que serviam, a grande maioria dessas pessoas, serviam de proteção, na verdade, de escudo para o crime organizado que ali estava instalado. Ontem mesmo, durante a operação, nós apreendemos drogas, apreendemos armas, mesmo avisando que nós teríamos a entrada da polícia ali. Então, olha só a situação do Moinho era conhecida por todos como um ponto muito forte do crime organizado. O Léo do Moinho foi preso, inclusive, e nós vamos continuar atuando, as demolições continuam, as transferências continuam, e o governador Tarcísio deu a orientação para o nosso secretário Marcelo Branco que todo o acordo com o governo federal é bem-vindo, claro, nesse apoio e auxílio às pessoas, mas manter aquelas pessoas vivendo naquela condição sem dignidade, isso nós não vamos admitir, por isso esse esforço e esse trabalho da CDHU que tem sido brilhante até agora. Queria agradecer ao governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramute, falando ao vivo aqui no Jornal Gente. Obrigada, governador. Até a próxima, hein? Eu que agradeço. Obrigado, Thaís. Obrigado, Cláudio. Que Deus abençoe a todos. O trabalho continua, acordando cedo, arregaçando as mangas e trabalhando para devolver o centro para o cidadão de bem. Obrigado.